Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do nosso canal, e hoje estamos aqui para poder falar de mais uma contratação, ou apenas uma contratação, acho que mais uma contratação, seria se a gente estivesse fazendo várias, né? Bom, teve o Arão por aí, enfim, mas uma contratação que o Santos faz, e eu considero uma contratação que faz sentido, pode fazer sentido pelo menos, tem algumas preocupações com ela sim, não vou mentir para vocês, mas é uma contratação no mínimo interessante, tá? Bem interessante, digamos assim. E que é um jogador que tá chegando ao Santos vindo do Nacional, do Paraguai, tá? Do Clube Nacional. E é um jogador que a gente tem algumas valências, tem algumas análises, tem alguns pensamentos sobre ele que eu queria trazer aqui para vocês. Já está fechado com o Santos, tá? Se você tá vendo esse vídeo, se o Santos já fechou com o jogador. No momento que eu gravo ele, eu já tinha visto na live, né, do Mussetti com a Gabi, na sábado, se não me engano. Isso, o jogo foi ontem, né? Não, foi anteontem. Foi na sexta. Eu vi na live que o Santos já tinha fechado com o Gustavo Cabadeiro, que é quem eu tô falando aqui no vídeo, que eu não falei o nome até agora. Mas que faltavam alguns detalhes. Depois eu vi o tweet do Mussetti falando que já fecharam os detalhes. E ele aguarda na segunda-feira para fazer os exames e assinar o contrato. Então, se você tá vendo esse vídeo, ele provavelmente já fez os exames, já tá tudo certo. E, bom, tá para assinar o contrato. Então, saibam que Gustavo Cabadeiro já é jogador do Santos. E quem é Gustavo Cabadeiro? Você deve me perguntar, porque eu não conheci o Gustavo Cabadeiro, sendo muito sincero, eu não acompanho o futebol paraguaio. E eu imagino que vocês também não. E eu vou tentar trazer um pouco sobre o que eu consegui sobre o Gustavo Cabadeiro. Eu quero deixar muito claro, isso não é um vídeo de análise completa do Gustavo Cabadeiro. Afinal, eu não acompanho o Nacional do Paraguai dia a dia, sendo muito sincero. Então a gente vai pegar os números dele. Eu fiz algumas análises táticas, vi canais fazendo análises táticas. Fiz análises táticas, é uma coisa muito forte para quem viu o highlight. Mas tentei caçar valências vendo os vídeos dele, que é o que eu consigo fazer. E vi gente, né, que acompanhou mais o Gustavo Cabadeiro e explicou como ele joga. Eu vou tentar mostrar mais ou menos um pouquinho disso pra vocês também nos vídeos que eu peguei aqui. Vou explicar o que eu acho positivo nele, o que eu não vi muito como característica nele e o que me preocupa também em relação ao Gustavo Cabadeiro nesse vídeo. Então vamos começar com a parte mais de notícia, depois eu vou para a parte mostrando aí esses skills and highlights, mas tentando focar mais nessa parte do que eu achei interessante nele e o que me preocupa, e por fim a gente conta um pouco da história do jogador, beleza? Bora para esse vídeo de contratação, vamos começar. Vamos lá, primeiramente, né, já tem a notícia da Laura Marcelo, que o Santos negocia com o Gustavo Cabadeiro. Essa notícia foi inicial lá de fora, o Mussetti depois foi apurar, e esse é um jogador que estava sendo disputado pelo Vitória Guimarães, Paris FC, e também tinha interesse do Vasco, tá? Inclusive, muitos vídeos aparecem por causa do Vasco, porque o Vasco estava prestes a contratar esse cara. Ele queria a atuação ao lado do Neymar, foi uma coisa que pesou muito para ele poder vir, tá? Ele já tem 23 anos, pelo toda a sua carreira teve 133 jogos, 22 gols e 9 assistências, usados no Transfer Market. No ano passado atuou pelo Sub-23 do Paraguai em amistoso, e eu acho que ele vai para Olimpíadas, tá? Inclusive. E ele tá chegando aí pra se representar bastante no Santos. Como eu falei, o Mussetti já falou um pouco dele, ó. Marcelo Teixeira confirma o que vocês viram aqui antes. O atacante paraguaio Gustavo Cabadeiro é reforço do Santos. E aí ele até fala, né, que o Cabadeiro já tava tudo mais ou menos certo e faltava só na segunda-feira. Deixa eu até ver aqui aqui, ó. Tudo certo entre Santos e Nacional pro Gustavo Cabadeiro. O atacante vai viajar para na segunda para fazer exames médicos e assinatura de contrato. Então, tudo certo pro Gustavo Cabadeiro chegar. Quem é Gustavo Cabadeiro? Gustavo Cabadeiro é um cara que nasceu em São Lourenço, do Paraguai, tem 23 anos, ponta esquerda, só que é uma característica interessante. Ele é alto, bem alto, tem 1,86. Joga pela seleção Sub-23 do Paraguai, que é a seleção olímpica, tá? Tem um valor de mercado bem baixo, se a gente for ver aqui pelo Transfer Market, mas é muito por causa que ele joga no Paraguai. Tem 3 jogos pela seleção. Na Libertadores ele jogou apenas 2 jogos, porque, né, convenhamos, se não me engano, na final saiu nos playoffs da Libertadores, mas fez um gol, tá? E na divisão de apertura, em 22 jogos ele jogou 22, 86% como titular, fez 9 gols e deu 1 assistência. Números bem legais. Ele joga tanto pela esquerda quanto pela ponta direita, mas mais dominante pela esquerda, bate com o pé direito, então é o famoso ponta de pé trocado, tá? E a carreira dele foi bem, assim, desconhecido, depois foi pro CD Capiatá. Capiatá foi vendido pro Ameliano, se não me engano. Não, acho que foi vendido pro Nacional, emprestado pro Ameliano, ou assim foi, ou ele era do Ameliano e foi emprestado pro Nacional, e no final ele foi pro Nacional, que é onde ele tá hoje, tá?
Que nem a gente falou, não tem grandes números ainda do Gustavo Caballero. Até aqui os 24 gols, 24 jogos, 10 gols e uma assistência que falaram ali atrás, mas se você pegar toda a carreira dele, você vai ver que esse é um ano meio diferente, tá, na carreira dele por enquanto, porque em outros anos o Gustavo Caballero não tinha rendido tanto. Acho que, deixa eu ver se consigo pegar a balança total aqui, ó. Vocês vão ver que ano a ano, né, o Gustavo Caballero tem se destacado bastante nesse ano. Então, por exemplo, no Ameliano fez 20 jogos, 2 gols e 2 assistências só. No Nacional ele jogou 106 jogos, fez 20 gols e 7 assistências. Então esses números são de fato bem interessantes. Ele jogou inclusive pela seleção do Paraguai, tá? Eu não sabia disso. Teve 3 jogos pela seleção principal do Paraguai, pelo jeito. E de fato ele tem um desempenho interessante. Mas vamos falar um pouquinho do que eu reparei sobre características do Gustavo Caballero. Vamos lá. Para isso eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês e mostrar. Esse aqui é um gol que ele vai fazer, mas é um gol que eu acho que não é muito relevante, porque é meio que sobrando. Ele tem uma batida interessante na bola, mas não é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria mostrar uma jogada tipo essa aqui. Essa jogada você vê que o Gustavo Caballero é esse cara aqui, que nem vocês estão vendo, ele é alto. E ele tem muito essa característica de arrancada nas costas do lateral. Então ele vai pelas costas do lateral adversário e arranca. Olha como é que ele vai ser muito mais rápido que o lateral, ó. Arrumou a posição e aí já vai para a batida. Então o Caballero ele tem muito essa característica. O principal atributo do Caballero não era uma propaganda souvenir. O principal atributo do Caballero é velocidade e posicionamento. Ele procura muitos espaços vazios no campo para poder entrar, né, na defesa adversária e com isso conseguir criar situações de perigo. Então o Caballero é muito mais um jogador de leitura, no sentido de ler o adversário, ler como o adversário está jogando e tentar se aproveitar disso, e tentar fazer uma penetração, e tentar fazer alguma jogada de velocidade. Ó. Aqui, por exemplo, de novo, ó, usou velocidade, vai assumir a ponta. Aqui uma coisa interessante de ver, ó, é que ele vai ter um domínio orientado para frente, se liga. Não era o pênalti não. Aqui, ó. Já tá com o corpo orientado, faz um domínio orientado interessante, tá? E vai buscar, de fato, fazer um passe ali pro companheiro fazer o gol. Então, a gente vê que o Gustavo Caballero, ele tem muito essa leitura. Novamente, lendo o espaço, né? O Caballero, ele tem muito essa característica de leitura de espaço. Ó, de novo, ó. Lê o espaço vazio, usa a velocidade dele nas costas do lateral. Ele é um cara bem rápido, então ele vai chegar muito pra esse bate, sempre nas costas do lateral. Ó, de novo, leitura de espaço, cabeçada. O maluco entra com a bola e tudo, mas... velocidade dele. Ele é um cara que sempre está buscando a penetração. Você vai ver que ele não é um ponta de muito corta pro meio e chuta, tá? Ele é mais aquele cara que vai sempre procurar de fato penetrar dentro da área, fazer infiltração ali e, ó, você viu, ó, pegou a ponta, ó como que ele vai tá na frente do zagueiro, ele dá uma segurada na passada para entrar no buraco e pá, né? E novamente, essa jogada aqui é interessante também. Não, perdão, essa aqui não. Essa aqui porque eu acho interessante. Olha como que ele vai fazer uma movimentação. Ó. Entrou no meio, leu o espaço para arranjar uma cabeçada. Aqui de novo, ó. Ó a velocidade, ó. Passando, usando a velocidade, lendo o espaço e entrando. Então assim, vocês viram? O que eu não mostrei muito aqui? Jogadas de drible. Ele não é o cara do 1 contra 1. Se vocês estão esperando um ponta super habilidoso, a gente não tá contratando isso. A gente tá contratando um cara de leitura de espaço, avanço... e que deve aproveitar as costas do adversário para tentar fazer gols. Ele é um cara com certa velocidade, tá? Se a gente for pegar os números de passe do Caballero, as estatísticas do Caballero, inclusive, para podermos falar um pouquinho sobre o jogador, a gente vai ver que ele é um jogador que tem valências interessantes. Então, eu já vou mostrar agora para vocês o SofaScore do Caballero, pra gente poder falar um pouquinho sobre isso. Ó, dificião de apertura, 22 jogos, ele fez 19 começando, 77 por jogo, 4 vezes o homem da partida, fez 9 gols, chuta bastante, ó, pro jogo, ele tem 2.7 chutes por jogo, 0.4 gols por jogo, um chute pelo menos no gol. Então é um cara que pelo menos acerta o gol uma vez no jogo. Uma taxa de conversão de 15%. Taxa de conversão alta. Perdeu 5 boas chances, também não é um cara que não vai perder nada, mas todos os gols dele são de dentro da área. Pode ver que, como a gente fala, não é aquele cara que vai ficar cortando de fora da área e chutando, é um cara que vai penetrar na área, fazer infiltração. Os gols dele são sempre com a perna direita, que é a perna boa, né? A esquerda dele não tem grandes números, não. Uma assistência, 7 grandes chances criadas. Os números de passe dele, cara, são um pouco complicados, e isso que é um ponto que eu quero falar. Ele não é um cara que toca muito na bola, ele não tem um grande acerto de passes, tá? Não tem um grande acerto de passes. Números bem razoáveis, tá? Voltando para marcar, tem um número de desarmes interessante, 3 bolas recuperadas por jogo, é mais ou menos legal.
E se a gente for pegar em drible, ó, quase não dribla, mas quando dribla acerta menos do que 50%. Duelos terrestres ganha mais, é um jogador fisicamente interessante. Nos aéreos não ganha tanto, mesmo sendo alto. Então, o que eu tô falando aqui? Que o Cabadeiro é aquele jogador que a gente vai ver como um ponta rápido de penetração, de infiltração. Chega para fazer o gol. O que me preocupa? Isso no futebol paraguaio é uma coisa. O futebol paraguaio vai dar muito mais espaço, os laterais vão ser muito mais lentos, com todo respeito, mas são níveis técnicos diferentes, né? E ali um cara que é mais rápido, mais forte, que tem posição física e lê o espaço bem, vai se garantir. Quando a gente traz isso pro Brasil, não quer dizer que isso vai se refletir. Os laterais aqui são mais rápidos, os times têm uma leitura de espaço melhor, esse buraco que aparece não aparece tanto. E aí se a gente tá falando que é um jogador que não tem uma forte leitura, um forte drible, um passe muito apurado. Você entendeu o que me preocupa? Esse cara não conseguir ter essa leitura de espaço, não conseguir encontrar esses caminhos no campo que ele encontrou no Paraguai, que é a grande valência dele, e não ter tanto recurso técnico para fazer outras coisas. Eu acho que ele é um jogador promissor, interessante, tudo, mas o Santos está indo muito nele como assim, era Brian Rodrigues ou ele, Sosa ou ele. Eu não sei se ele tá nesse nível. Esse é meu ponto. Eu não sei se o Gustavo Cabadeiro tá nesse nível. Ótimo, é um jogador interessante, muito interessante. Acho que como uma aposta faz muito sentido. Agora, vindo pensando, ele vai resolver, eu tenho meu pé atrás. Repito, não estou criticando no sentido de não é bom, mas estou questionando se é a solução que o Santos precisa. Esse é meu medo. Então vamos falar um pouquinho da carreira agora do Gustavo Cabadeiro. Falando rapidinho, o Gustavo Cabadeiro, ele falava, teve o mesmo debate ali se ele era questionalmente displicente ou não, né? Ele é um jogador que novamente sofreu com essa falta de espaço, muitas vezes por ser novo e tudo mais. A seleção do Paraguai sofreu uma baixa na última hora lá em julho de 24, e aí Gustavo Cabadeiro voltou a ser convocado, tá? Pra seleção. Então a gente vê que ele é um cara que tem passagens pela seleção, certo? Se a gente for pegar no Nacional do Paraguai mesmo, ele tem um número. Ele fez o gol, né? Contra o Alianza Lima pela Libertadores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui sem áudio aqui, ó. Então a gente vai vendo aí, ó, a ultrapassagem. Mesma característica, ó. A velocidade que ele vai ter aqui, ó. Ó, como o lateral tá displicente, ó. Leu o espaço, usou a velocidade muito rápida dele e plau. Então, como sempre, usando esse atributo dele de velocidade ali. E fazendo o gol do time dele. Aí a gente pode falar que ele continuou jogando muito bem, então foi um grande destaque do Nacional, né, contra o Ameliano, inclusive a notícia mais antiga, né? Outubro de 24, exato. Por que eu peguei essa notícia aqui? Porque o Gustavo Cabadeiro já estava no Nacional, perdeu para o Ameliano, que era o time que ele jogava, mas novamente o Nacional fala um pouquinho do Cabadeiro. E aí, saibam que a Libertad, que é o time que jogou o Delis Gonçalves, teve muito interesse no Cabadeiro e queria contratar ele, né? E é um jogador que tava ali, ó. Se era próximo às horas, Gustavo Cabadeiro seria da Libertad, 50%, né? Notícia do Andrés Rolon. E, bom, enfim, Gustavo Cabadeiro começa. Isso aqui é a notícia da seleção paraguaia, perdão, ficou meio fora de ordem aqui. Mas, ó, e aí falam que o Nacional perderia seu goleador e tudo mais, tudo tem a ver com esse time. Mas aí tá falando, né, do Gustavo Cabadeiro no Santos, certo? Antes de falar dele no Santos, ele teve algumas outras propostas que são interessantes. Deixa eu até pegar aqui, ó. Uma foi no Vasco da Gama, que já dava quase como certo a contratação do Cabadeiro. E o Vasco estava bastante contente, digamos assim, né? Então o Vasco tinha muito interesse por ele. Estava oferecendo cerca de $400 mil, certo? E também estava no radar do Vitória de Guimarães. Então, além do Vitória de Guimarães, o Paris FC também queria Gustavo Cabadeiro. O que eu falo? 2 olheiros de fora do país, né? O Paris FC e o Vitória de Guimarães. Então, geralmente os olheiros de fora do país são melhores que os de dentro, né? Então, é um fato e pode ser que seja o que vá animar a gente. Mas o Vasco também estava de olho, né? Então tem concorrência internacional. Mas eu ainda tenho minhas inseguranças, né? Não tô falando que é ruim, muito pelo contrário, eu dou essa contratação como positiva, mas colocando algumas ressalvas importantes, tá?
sobre a contratação do Gustavo Cabadiero. Para acabar, Gustavo Cabadiero, quem é, tudo mais, essa notícia aqui é interessantezinha, ela vai falar um pouquinho do atleta, quem quiser ler depois pode ler. A gente vai ver que ele é um cara que está em crescente mais no último ano, né? Que nem eu falei na carreira. Deportivo Capiatá, fez 7 jogos, 0 gols, 0 tudo. Nacional, 18, 3 gols, 2 assistências. Sport Emeliano, 11 jogos, 2 gols. Né? Depois, 8 jogos, não fez nada. Aí Nacional, 15 jogos, 1 gol, 1 assistência. Depois, 34, 4 gols e 2 assistências. Aí começou a melhorar bastante nesse último ano. Cara, interessante o Gustavo Cabadiero. Ele é uma contratação interessante, mas que nem eu falei, pra mim é uma aposta, não é uma certeza. E é isso que a gente tem que ver. Não dou como reforço, mas como contratação de um jogador promissor, interessante. Que vai dar, vamos descobrir somente quando chegar. Eu queria saber de vocês gostaram da contratação do Gustavo Cabadiero? É um nome criativo, mas vocês acham que vai ser uma solução? Deixa seu like, fala aqui nos comentários pra gente. Peço seu like, seu comentário, sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu